O meu propósito hoje é estar batendo papo com vocês acerca deste tema, sobre estresse no matrimônio. Prometo não me exceder muito no horário, tá? Eu sei que já está muito avançado, mas não vou vos cansar mais do que o necessário, tá bom? Vamos lá? Bom, o casamento. Como vai seu casamento? Uma vez o meu filhinho, Lucas, o Luquinhas, ele estava naquela fase pré-escolar e ele chega em casa cheio de perguntas. Ele chega para mim e diz: pai, qual é a diferença que tem entre o navio, a tartaruga e a família? Já esperando uma brincadeira, eu falei assim: o que é, filho? Ele fala assim: o navio tem o casco para baixo e a tartaruga o casco para cima. E ficou ansioso para eu perguntar alguma coisa, né? E eu falei assim: tá certo, Lucas, e a família? Ele falou assim: vai bem, obrigado. E morreu de rir. O Luquinhas, nessa época, devia ter uns 4 ou 5 anos. Hoje ele não é tão Luquinhas, né? Amanhã ele vai estar ficando noivo, né? Já está com 22 anos. E a partir daí, fui despertado a começar a escrever, a falar sobre família. E é esta a pergunta: como é que vai o seu casamento? Porque, a bem da verdade, o casamento é relacionamento, e há muitos altos e baixos. E cada mudança que existe desse relacionamento é chamada de estresse. Estresse é mudança. E como que é que nós nos adaptamos a estas mudanças? Normalmente, quando começam a ocorrer mudanças, logo vem o profeta Moisés e começa a falar: não, cada um para o seu lado, vamos dividir as águas. Mas será esta realmente a solução mais viável? Esse nosso bate-papo está baseado nesse texto do Evangelho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que aos judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém. Esse texto muito conhecido fala de um casamento no qual Jesus inicia o seu ministério, o seu primeiro milagre, e baseado nesse texto que eu estarei conversando com vocês, quando há mudança. Porque o que exatamente ocorreu foi isso: estava indo tudo bem no casamento, acabou o vinho. Como o vinho era sinal de alegria, acabando-se o vinho, acabou-se a alegria. O que faremos a partir de aí? E agora, José, como disse Drummond? Vamos lá? Passa o namoro. Tem curso de namorados agora. Agora, eu ouvi falar que tem cursos para como você flertar, como você chegar numa pessoa. Apesar que hoje em dia não precisa de muito, né? Só colocar uma música funk e já está acontecendo alguma coisa, né? Mas passa o namoro. E aí vem o noivado. Tem encontros, tem aquele... Hoje em dia acho que até está fora de moda falar com os pais, né? O noivado nada mais é do que um compromisso entre famílias. Não é um compromisso ainda entre as pessoas, entre o namorado e a namorada.
mas é um relacionamento que as famílias se estreitam. Mas passa também. Vamos lá? Às vezes tem algumas cobranças, mas passam. Aí finalmente tem o casamento. E eu não sei se o André aqui na igreja tem cursos pré-matrimoniais. Se não tem, é importante que eu tenha. Mas é verdade, tem cursos para nós sabermos. Existem exames pré-matrimoniais. Exames são feitos de análise fisiológica, biológica, importantes para o casamento. Mas chegou o casamento, finalmente chegou o grande dia do casamento. O próximo clique, e aí passa. Começa o casamento, vem os filhos, e depois, aí ficam só os dois. Como trabalhar nessa condição? É sobre isso que eu estarei falando. Porque até o altar, todo mundo te ajuda. Tem padrinho que te dá geladeira, tem padrinho que te dá fogão. Olha, todo mundo quer ver você casado. O problema é no dia seguinte. O dia seguinte ninguém está mais aí com você. O dia seguinte, malemar te ligam. Ou como tá precisando de alguma ajuda? Não. Isso não adianta pedir, viu? Que você vai ter que se virar sozinho. Ou você junto com seu esposo, você junto com a sua esposa vão ter que se virar. O que fazer a partir daí? Tá bom? Vamos nos apresentar? O pessoal da mesa aí já se conhece? Já se conhece? Todos se conhecem da mesa? Se cumprimentem aí, pode se cumprimentar. Pode se cumprimentar. Tá uma quebrada de gelo aí, né? Legal. Como é que funciona as nossas ações e reações? Vamos ver um pouquinho para saber como nós atuamos. Todo mundo busca a estabilidade. Cada um de nós buscamos a estabilidade. Depois da estabilidade, ocorre algo que nós somos motivados a uma necessidade. Por exemplo, você estava sentado no sofá assistindo a sua TV tranquilo. Aparece aquela propaganda da Coca-Cola, tremendamente gelada, e você que até então não estava com sede, foi despertado a se levantar, a saciar a sua sede, que foi despertada. Não estava com sede, porém houve uma necessidade, você foi motivado a uma mudança. Isso é uma geração de estresse. Você vai até a geladeira sabendo que não tem Coca-Cola, mas vai lá, abre, vai tomar água, como se fosse Coca-Cola. Acontece tudo isso. E aí isso gera um estresse, que é esta mudança comportamental. Essa mudança causa uma mudança tanto orgânica quanto psíquica. O que ocorre com essas mudanças? Imaginem só, quando você vê a imagem da Coca-Cola, as pessoas tomando e se refrescando, sua boca começa a salivar. Você começa a ter alterações fisiológicas e agora começa a sentir a necessidade também de beber alguma coisa. Leva você automaticamente a uma atitude. Quando você toma uma atitude, seja para ir adiante e saciar a sua sede, ou não vou saciar a minha sede, não tem Coca-Cola na minha geladeira, vou ficar aqui mesmo. Essa sua tensão, esse seu estresse é reduzido e, novamente, você se torna uma pessoa estável. Porém, com esse nosso propósito nessa noite, é agirmos nessa condição de tensão. Vamos ver o próximo slide? Você continua sendo estável, você é motivado para uma atitude. Essa motivação leva você a um estresse, que leva você a uma mudança, mesma coisa, de física ou psíquica, só que agora você vai ter um comportamento orientado, você não vai mais ser levado a uma atitude de impulso, você será orientado, e de acordo com o nosso propósito dessa noite, ser orientado de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, a tensão é reduzida e volta a ser uma pessoa estável. Porque quando vêm as dificuldades, quando vêm os estresses, quando vêm as mudanças de relacionamento, de compreensão, alteração de voz dentro da casa, isso gera em nós um estresse.
Mas baseado no que nós estaremos, nossa proposta nessa noite, nós vamos falar o que faremos diante dessa mudança. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a harmonia que tinha no nosso casamento. O vinho no casamento, como eu já disse, era, além de ter o objetivo de comemoração, também era símbolo de alegria e gozo. E isso deve ter no casamento. E quando eu falo de vinho, de harmonia, de gozo, eu falo do tripé que sustenta qualquer relacionamento. Não somente o relacionamento matrimonial, mas qualquer relacionamento é baseado nesse tripé, que é comunhão, respeito e amor. Comunhão, vamos? Vem do grego koinonia, que é ser parceiro, sentir a mesma coisa. É você ter uma cumplicidade tal que quando uma pessoa está sentindo algo, você sente também. Eu conheço casais, por exemplo, que a mulher sente enjoo, o marido também, no momento de gravidez. Já conheceram pessoas assim? Essa cumplicidade chama-se koinonia, sentir a mesma coisa. Você não consegue ficar apático diante de uma situação que o seu parceiro está vivendo. Pessoas, por exemplo, que estão tendo uma dor de cabeça, quando o marido fala assim, bem feito, está faltando koinonia. Então é sentir a mesma coisa, é como se fosse em você a mesma ocorrência. O próximo é respeito. Logo tem uma Dona Maria olhando, né, invejosa, né, olhando para vocês. É considerar o outro muito importante, é não fazer com que essa outra pessoa que está ao seu lado se torne coadjuvante, se torne uma pessoa nula. Quem é? É a minha esposa. É aquela ali, aquela lá. Não. Você deve considerar essa pessoa e fazer, nós vamos ver durante o decorrer desses momentos que estaremos conversando, o quanto é importante participar da vida um do outro. Por quê? Porque ambos vivem a mesma vida, ambos são um só corpo. Então é importante comungarem as mesmas ideias. Isso é respeito, não é cancelar isso, é respeitar. E o próximo, amor. É doar-se incondicionalmente. Uma vez eu perguntei para num outro evento, por que você se casou? Talvez se eu perguntasse aqui, se tivéssemos tempo para isto, alguém me responder, eu casei porque eu a amava, eu casei porque eu gostaria de ter uma família, eu casei porque ele é o chuchu da minha vida, e falaria muitos motivos. Mas por quê? Por que você casou? Porque a resposta adequada, mais ideal, seria que eu amo tanto essa pessoa, que ele só poderia ser completo comigo. É fazer entender, é fazer com que você só é importante se essa pessoa que está ao seu lado estiver ao seu lado. Se ela não estiver junto a ti, não vale a pena nem mesmo existir. Será que é complicado isso? Será que é possível isso? As talhas de pedra eram vasos ou reservatórios de águas destinados a lavagens cerimoniais. E essas águas que Jesus utilizou para transformar em vinho, e num vinho melhor do que tinha no início do casamento. Permitam-me, senhoras e senhores, de forma simbólica, de forma alegórica, utilizar cada uma dessas talhas com significados estressantes do nosso relacionamento. Quantas talhas eram? Truco. Então vamos ver cada uma dessas talhas, um significado para nossas condições estressantes. Vamos lá, a primeira talha. A primeira talha eu quero dar o nome de egocentrismo, a síndrome do controle remoto. Quer brigar, tira o controle remoto do marido, não é verdade? A esposa está em casa assistindo a vida como ela é.
Ele chega, a primeira coisa que ele faz é pegar o controle remoto e clique, já muda para o jornal. Nem pergunta como ela está, como ela passou o dia. Essa síndrome do egocentrismo é quando a pessoa pensa que ela é a mais importante do relacionamento. E isso não funciona. Ou então, trata esta pessoa como um animal. Estão buscando aconselhamento pastoral do pastor J. Divórcio. Não tem como. Se você acaba não respeitando essa pessoa que está ao seu lado, se você se sente a última bolacha do pacote, se você se sente, parece um pagode isso, né? Se você se sente a última Coca-Cola do deserto, não funciona em qualquer relacionamento. É importante que você entenda que você tem parte deste relacionamento, e é só parte, e o melhor que você deve entender. Então, gente, o egocentrismo é você cancelar essa pessoa, é você não permitir que essa pessoa participe da sua vida, é você cancelar com que essa pessoa participe das suas ansiedades, das suas dúvidas, das suas angústias, ao ponto de viver para cada lado. Você passa um problema na empresa e no lugar de você chegar e resolver este problema, ou pelo menos compartilhar com essa pessoa que você assumiu o casamento, não vou nem falar nada, que ela não resolve nada mesmo. Gente, não é assim que funciona. Um dos grandes, das grandes importâncias para seguirmos além da nossa estagnação, é falarmos, o comungarmos, o falarmos das nossas angústias. Às vezes nós achamos ruim com que, por exemplo, o marido deixa a toalha em cima da mesa. Eu sei que isso não ocorre na casa de vocês, mas você já falou para ele ou você gritou simplesmente? Vamos conversar, é importante conversar. A segunda talha, eu chamo de autocompaixão ou melancolia. É aquela síndrome de Hard. Já ouviram falar em síndrome de Hard? Alguém já assistiu os desenhos da Hanna-Barbera, que tinha o leão da montanha que era o Lipe, e tinha o Hard, que era uma hiena, que chegava e falava assim: ó dia, ó céus, ó azar, né? É a síndrome de Hard. Tem pessoas que são exatamente assim, parece que foram esculpidas com a síndrome de Hard. Tudo, o meu mundo caiu, não dá certo para mim, vivem em melancolia, tudo dói, tem dor de tudo, não pode saber que saiu um medicamento novo que quer tomar, é horrível. Nunca está contente porque eu estou gorda, porque eu estou magro, meu cabelo está vermelho, meu cabelo está azul, nunca está satisfeito. Como agir diante da melancolia que gera? Porque a pessoa não consegue ficar melancólica sozinha, ela quer que todo mundo tenha dó dela. E é difícil você compreender isso quando você vê que está tudo ok, que se alguma ansiedade existe, é porque ela mesma promoveu. Como trabalhar com isso? Vamos ver? Como agir? Sempre que você começar a meditar sobre uma triste ocorrência, não tente disfarçar, mas valorize esse sentimento. Porém, marque no relógio, use somente 2 minutos para ficar melancólica, a fim de refletir a questão. O fato é triste e a perda é real, porém você não pode se permitir ficar imobilizado diante desta melancolia. Segundo passo, conclua o período de 2 minutos com uma oração a Deus, e aqui deveria estar em maiúsculo, deixando as suas preocupações e aflições nas mãos dele. Bom, primeiro passo, recordando, pense sobre isso, grite, chute a quina da mesa, que não vai quebrar a mesa, mas vai machucar você, quebre os 2 pratos, olha, mais 2 minutos só, fale em língua estranha, sabe, quando você bate na quina da mesa o dedinho, aquela vontade de falar aleluia, sabe aquela vontade?
faça isso, extravase, dê um aleluia e um glória a Deus logo de uma vez. Mas depois pare. Deu 10 minutos, parou. Já acabou o chilique. Senhor, cuida de mim. E aí vem o terceiro passo. Levanta-se, envolva-se para alguma tarefa ou responsabilidade no momento, investindo produtivamente as suas energias sobre a mesma. Não para. A melhor forma de lidar com essa situação que não tem como se resolver no momento, quando não dá para se resolver, resolvido está. Vá, se atire em alguma outra coisa. Pare de ficar remoendo essa sua angústia, tudo bem? Vou correr um pouquinho, tá, gente? Terceira talha. A ira. Eita, essa aí muita gente conhece. Dá vontade de pegar o marido pelo pescoço. Como que funciona a ira? Sabe aquela conversa? Estourou o cartão de crédito. Mas você, aquele seu sapato. Você não fala nada do volante novo do carro que você colocou. Sabe aquelas crises? O problema gera ira. A ira pode ser resolvida de duas formas: a ventilação, quando a ira é liberada contra outras pessoas, ou a interiorização, que é a implosão, quando você libera a ira para o próprio eu. Significa o seguinte: o patrão brigou com você no serviço, você chega em casa, já chuta o portão, pisa no cachorro, levanta todo mundo, né, chega tarde, levanta todo mundo da cama, e como se nada tivesse ocorrido. Sobra para todo mundo, como se isso fosse resolver, porque o problema foi o patrão. Ou então se faz a implosão, a interiorização. Você pega a ira, poxa, eu não devia ter feito aquilo, começa a se implodir ao ponto de se angustiar e não conseguir mais nem ver. Olha, não dá mais para nós convivermos, o problema sou eu. Papo furado. Precisamos resolver esse problema. O problema existe, o problema realmente nos conduz à ira, e a ira não é pecado. Vem o esposo, vem a esposa, e ele atinge ela, e ela atinge ele. Resolveu o problema? O problema está lá. O cheque estourou. Você não valeu. Peraí, o cheque continua sem fundo. O que vamos resolver? Será que agressão verbal resolve? Não resolve. Precisamos, na verdade, atingir o problema. E aí vem a forma adequada de lidar com esse tipo de estresse, com a ira. Você, esposo, você, esposa, devem se unir e atingir o problema. Mais um clique. O problema é o cartão de crédito. Vamos resolver isso de uma vez por todas? Não adianta, vou tirar o cartão dela. Não é solução. Vou tirar o cartão dele. Não é solução também. Aliás, eu tive uma aluna que era profissional de marketing, e ela me deu uma proposta sobre crédito que eu achei maravilhosa. Ela falou assim, que crédito é algo que quem tem não deveria ter, para comprar o que não precisa, para mostrar que pode para aquela que ela nem gosta. Eu achei ótima essa proposta de crédito. É uma realidade. Vamos resolver o problema? O problema são os créditos. Vamos parar com isso. Vamos resolver, quitar as nossas dívidas. Mas o problema é a forma que estamos cuidando desse cartão. Até esse cartão vir, nós não tínhamos dívida no cartão. Para que tê-lo? Vamos tentar conversar e achar um meio termo. Atingirmos o problema. Não adianta agredir um ao outro. Tá bom? Vou correr um pouquinho. A quarta talha: a depressão. Eita, problema, parece que é o mal do século 21 realmente. Vamos lá? Quando falamos de depressão, basicamente existem dois tipos. Mais um clique. A depressão endógena, quando são causadas por situações internas, mudança hormonal, tomar antibiótico, infecções.
essas mudanças interiores por um problema físico-químico e patológico. Mas existe um outro tipo, que são as reativas, que surgem em resposta a acontecimentos traumáticos. Com relação a esse tipo de depressão, onde as mulheres são muito mais acometidas do que aos homens, por causa das mudanças mensais do ciclo menstrual e as mudanças hormonais muito mais constantes do que no homem, as mulheres são alvos de maiores depressões endógenas do que homens. E a depressão reativa, essa endógena, precisa de tratamento médico e psicológico com o uso de medicamento. Depressão não é demonismo, gente. Depressão é doença e precisa ser tratada adequadamente, tá? Então essa precisa de auxílio médico e psicológico. Porém a depressão reativa não precisa de medicamento, mas não pode abrir mão de um aconselhamento, de um pastorado e também de uma reformulação na área da psicologia. Vamos lá? Quando houver a depressão reativa, como agirmos diante de um trauma? O trauma é real, o trauma me abalou, estou sem forças para recomeçar. Como devo agir? Primeiro, peça auxílio a Deus. Mas tão importante quanto pedir auxílio ao Senhor Deus, peça ajuda ao seu cônjuge. Irmão, depressão não é frescura. A depressão realmente machuca, é muito angustiante. Eu conheço casos, a minha formação profissional é em saúde, e eu conheço casos assim muito sérios de depressão que levam a pessoa, pior do que a pessoa, ao suicídio. Assim, mas o que existe pior do que cometer o suicídio? É a pessoa se permitir viver como se estivesse morta. É pior do que até mesmo o suicídio. Então, busque auxílio do seu cônjuge. Ao invés de ter pena de si mesmo, atire-se ao problema, respondendo algumas questões. Qual é realmente o meu problema? Por que eu estou triste desta forma? O que Deus quer que eu faça acerca deste meu problema? A resposta está na Bíblia, por isso que é importante a escola dominical, viu? Quando e onde começarei a resolver este meu problema? E dê o primeiro passo logo que possível. Talvez não no primeiro dia, talvez não na primeira semana, mas assuma, fala assim, olha, a única pessoa que pode tirar você do poço da depressão, a única pessoa é você mesma, tá bom? Depois que você deu o primeiro passo, aí o resto você vai planejando à medida que vai chegando às suas mãos a fazer, tá bom? Teria algo muito mais detalhado para falarmos sobre esse tema, que é um tema que eu pessoalmente e modestamente, eu posso, sem falsa modéstia, dizer que conheço um pouquinho. Vem a quinta talha. Quando o problema se demora muito a ser solucionado, ocorre o quê? A desesperança. O que causa essa desesperança? Por exemplo, homem que esquece de datas. Eu sei que isso não ocorre com vocês, né, homens? Esquecer de datas. Até eu estava falando aqui com o Erasmo também, um querido aluno. Falei para o pastor Alcova também. Amanhã eu completo 25 anos de casado. Então vou ter um almoço em família, né, tudo. E eu falei para minha esposa, assim, Célia, não é que eu lembrava, não, porque eu sou relapso demais para datas. Eu falei assim, não, mas eu tenho que ir lá falar com casais, e se eu fosse aliança vai ficar chato, né? Então, já estou estreando a minha aliança nova, hein, gente? Olha que coisa chique, né? 25 anos de casado. Com relação a datas, não é fácil, porque eu moro muito próximo ao crematório de Vila Alpina. Não sei se alguém conhece aqui. Moro muito próximo ao crematório. E chegou tarde da noite, eu estava dando aula, era 11 horas da noite, e eu falei assim, puxa vida, hoje é aniversário de casamento. Por isso que minha esposa foi monossilábica, quando eu falei com ela ao telefone, porque eu trabalhei o dia inteiro na empresa, à noite fui dar aula,
Eu falei assim, por isso que ela me respondeu somente com monossilábicos. Eu falei assim, é aniversário de casamento. Mas não vai ficar em branco. Cemitério, crematório, floricultura, dia e noite. Comprei um buquê de flores, fui até em casa, ela já estava dormindo. Falei assim, tá nervosa, né? Tá dormindo, já tá nervosa demais, né? Acordei e falei assim, a pessoa que eu tinha esquecido, né? Ela, esqueceu o quê? Nosso aniversário de casamento. Mas é o mês que vem. Mas é só para você saber que eu não vou esquecer. É horrível esse tipo de coisa. E isso é verdade, isso aconteceu mesmo, viu? Mulher que só pensa em casa. Isso não sai de cá, parece uma tartaruga. Nada tá limpo o suficiente. Dá para você ir lá na reunião de oração? Não dá, eu tenho que cuidar da casa. Dá para você vir numa reunião? Não dá, porque eu tenho que cuidar da casa. Só vive para casa. Deixa eu contar um segredinho para vocês, irmãs. A casa não vai parar limpa nunca. A casa não é UTI, não precisa estar desse jeito, não. A casa anda sozinha também, viu? Mulher que não se arruma. Gente, não dá certo esse tipo de coisa. Mulher que não se arruma, não é fácil. Imagine só o marido o dia inteiro vendo a Chapeuzinho Vermelho e chegar em casa e encontrar a vovozinha. Não dá certo, gente. Cheirando fritura. Não dá certo. Cuida. Tem mulher que só tira o pijama à noite para pôr outro. Não dá certo, gente. Muda isso. Acordou, a primeira coisa que você deve fazer quando acordar, se troque. Vá se trocar. É um dia que você vai ser a rainha do lar. Se troque para isso, tá? Sábado e domingo, o cara coloca os shorts no sábado, vai tirar no domingo à noite para ir para a igreja. E ainda vem com a camisa lambuzada de molho de tomate do almoço. Não dá certo. Mas isso não é o nosso caso, né, senhores? Mas diante dos estresses, acaba um olhando para um lado, outro olhando para outro lado. Diante do acúmulo de estresse, um quer falar, o outro não quer nem ouvir. Diante do estresse, vem a sexta talha. A separação. Cada um quer pegar um lado e ir para o outro. A separação, muitas vezes, eu não sou adepto, falo assim, tem que, já comeu a carne, tem que correr o osso até o fim. Não é assim, não. Há situações, por exemplo, de tamanho desrespeito, onde a esposa é espancada pelo marido. Então, quer dizer, eu não acredito que tem que ser para sempre. Não. Mas também não pode ser por qualquer coisinha se separar. Porque às vezes a separação, principalmente quando existem filhos no relacionamento, é muito mais danoso do que a própria convivência. Vamos lá? A separação normalmente é proveniente de uma colisão, onde ambos buscaram ocupar o mesmo lugar, e isso a lei da física já diz que não é possível, ambos buscaram ocupar o mesmo lugar no tempo e no espaço. Não resolve. Porque quando ocorre esse tipo de coisa, ocorre a colisão. E não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência de colisão. Tem barulho, pode colocar a mão na chapa, está quente, e quando um se choca contra o outro, eles se afastam. É exatamente tipo de qualquer colisão, um buscando ocupar o lugar do outro. Então, maridos, faça o seu papel de provedor, seja realmente homem na sua casa. Mulher, o ser submissa que a Bíblia fala, não fala que é para você ser capacho, não. A ideia de submissão que a Bíblia nos fala, Paulo nos fala, a Bíblia toda nos fala, é de servir de alicerce, sustentáculo. Quem olha para um prédio, que vai determinar o prédio,
a altura que ele vai ficar, não são as portas, não são as janelas, não é a cor. Olha, se eu pintar o prédio de azul, ele vai ter 3 andares. Não, o que vai determinar a altura do prédio é o alicerce. O que vai determinar o firmamento da sua casa é o alicerce. Quem vai conduzir o seu lar é você, mulher. É essa a ideia de submissão, é de servir como alicerce, aquela situação que é mais forte. Essa história de mulher sexo frágil, a Rita Lee já falou que não existe. É verdade, vocês são fortes. E olha, eu ouço muito papo quando eu falo de casais, quando a gente tem outros dias para falar sobre casais, sobre o relacionamento entre pais e filhos. É muito comum ouvirmos mães dizer: eu quero ser amiga da minha filha, eu quero ser amigo do meu filho. Não. Você é mãe, você é pai. Seja pai do seu filho, seja mãe do seu filho. A amiga ela escolhe, a mãe ela rejeita. Pai e mãe não é assim. Ocupe o seu lugar no espaço, tá bom? Vamos lá? O segredo está em cada um ocupar o seu lugar. O marido cumpre o seu papel de esposa e a mulher cumpre o seu papel de esposa. Vamos fazer um exercício rapidinho? Olha, nós vamos discutir em 2 minutos. 5 coisas as quais precisam ser atendidas, acontecem simultaneamente, tudo de uma vez. O telefone está tocando, o bebê está chorando, alguém bate na porta da frente, a roupa lavada pendurada no varal do quintal e começa a chover, a torneira da cozinha está aberta e jorrando água, tudo isso de uma vez só. Você em ordem, o que você resolveria primeiro? Converse aí no casal, o que o casal faria primeiro? O que vocês fariam primeiro? Bebê chorando. Não, o bebê vai continuar chorando. Todo mundo vai atrás que o bebê está chorando. O bebê chorando. Bebê chorando, já descobriram? Passo aqui depois. Lembra que você resolveria primeiro? O bebê chorando. Aí eles também. Casal aí. Não entramos em eu fechava a torneira da cozinha. Depois eu corri o bebê. Atenderia o telefone. Bebê chorando. É o bebê, que é o principal, a criança. O que você faria? O bebê chorando. Você? Bebê chorando. O bebê chorando. Bebê chorando. Bebê? Vocês não gostam de bebê chorando? Eu ia olhar meu bebê que tava chorando. Também? E você? A torneira. Torneira, né? Eu acho que eu ia atender a pessoa que tava batendo na porta. Por último, o que você ia resolver por último? Deixa acontecer tudo, o que você ia deixar por último? A porta. A porta. E você? Deixaria por último? A nenê. Por último, o nenê. Eu pensei melhor, mas acho que a torneira aberta pode inundar e prejudicar o neném. Então acho que eu ia fechar primeiro a torneira. Por último. Por último? A roupa que está pendurada no varal. Por último. Atender a porta. Telefone. Bom, eu não vou chegar até lá, mas deu para entender? Já começaram a conversar? Isso aí foi um teste realizado por alguns psicólogos, onde testaram alguns casais para descobrir como que andava o relacionamento deles. E cada uma dessas coisas significa o grau de prioridade que você tem também no seu relacionamento. Como é que você administra e quais os graus de importância, que você dá neste relacionamento. O telefone significa o seu trabalho. Aquele que atende primeiro o telefone é que dá muita importância para o trabalho. O bebê representa a família, que ele coloca o bebê para cuidar de primeiro lugar. Está falando que está colocando a família no primeiro lugar. A visita representa seus amigos. Tem família, tem pessoas que em primeiro lugar vem os amigos, depois a família. Ele prefere chegar primeiro e ir lá cumprimentar todo mundo do boteco, todo mundo da igreja, depois ir para casa. A roupa lavada fala de vida sexual. Isso era a última coisa que eu fazia, sabe? Quem fala, é a última. Cuidado, hein?
Vamos lavar mais roupa. Vamos cuidar da roupa do varal, hein? E a água significa dinheiro, né? Vamos lá. Mas, gente, nós falamos de 6 coisas, 6 talhas, 6 possibilidades que nos causam estresse. Mas como podemos prevenir? Primeiro, gente, tenha limites. Conheça seus próprios limites. Há um momento que não dá mais para ceder, mas conheça esse seu limite. Depois, aceite o limite do outro. Tem coisas que não dá. Eu gostaria muito que a minha esposa estivesse aqui, mas ela está cuidando de várias coisas para o dia de amanhã. Então, aceite o limite dos outros. Se essa pessoa não tem a mesma desenvoltura que você tem, respeite isto. Depois, procure praticar alguma atividade física juntos. Busque bater um papo, assim. Quando eu falo atividade física, eu estou falando de lazer. Bata um papo, o que vocês gostam de fazer juntos? E busquem fazê-lo. Vamos lá? Mais um. Tirem férias juntos, sempre que possível. Irmão, irmã, sempre que possível. Combinem com a empresa para tirarem férias juntos. É importante isso para a família. Alimentem-se pelo menos uma vez seria o ideal ao dia, mas pelo menos uma vez por semana. Vou dar um segredinho. Hoje as famílias estão divididas pelo número de televisores que tem em casa. Cada um pega o seu prato e vai para frente da TV. Pelo menos uma vez por semana, desligue todos os aparelhos de TV, põe uma música no aparelho e sentem na mesa para comer. Pare de sentar espalhado pela casa. Adquiram o hábito de sentar à mesa pelo menos uma vez por semana. Deu para entender? O casamento de vocês vai mudar, gente. Eu estou falando de verdade. Seja participante da vida um do outro. Não se permita viver de forma isolada. Que haja cumplicidade nesse relacionamento. Que realmente um participe da vida um do outro. Estejam dispostos a chorar juntos em oração e leituras bíblicas. Há situações que você ora, você tem que orar diariamente. Mas há problemas difíceis que você precisa orar completo. E você só estará completo, estará orando junto com a sua esposa ou esposo. É importante. Situações extremas requerem atitudes extremas. E orar juntos é uma atitude completa. Não perca essa oportunidade. Orem juntos em oração. Estão com problemas difíceis? Eu tenho orado por esse problema. Eu também tenho orado. Mas e juntos? Tem orado? Vocês são um. Orem completo. Orem juntos. E saberão o quanto isso mudará a história da vida, a história doméstica de vocês. Você pode dar um beijinho na sua esposa agora? Parece que eu estou vendo homem com homem se beijando lá atrás. Não. Não. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Adoro vocês. Deus abençoe.